Olá, criança do terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Disciplina Geografia. O conteúdo que vamos trabalhar hoje é elementos dos mapas, no livro das páginas 36 a 42. O objetivo é identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. Então vamos estudar, crianças, os elementos dos mapas. Todos os mapas possuem algum elemento mínimo que são necessários para que possam ser lidos e interpretados, transmitindo as informações necessárias do território representado para o seu leitor. Como você pode observar no mapa aqui embaixo, esse mapa de densidade demográfica, tem várias imagens, símbolos, coisas escritas, só que você pode dizer assim, mas professora, eu não sei o significado de tudo isso que está aí na imagem. É justamente isso que vamos trabalhar hoje, tá bom? Que todo mapa ele deve representar os seguintes elementos: um título que mostra o que vai ser retratado, uma legenda que explica o significado de cada cor ou de outro símbolo, uma escala que informa quantas vezes o espaço original foi reduzido para caber no papel, a orientação das direções pela rosa dos ventos, as linhas imaginárias e a fonte. Então vamos entender melhor as características de cada um desses elementos. Primeiro elemento que vamos trabalhar, título. Como o título descreve o assunto que será tratado naquele mapa, quando procuramos por um mapa no atlas geográfico, é mais fácil fazê-lo pelo título. Assim sendo, é possível saber se será um mapa do Brasil, de algum continente ou de uma região brasileira, ok? Também podemos perceber que pelo título a gente vai saber que aspectos aquele mapa está retratando. Por exemplo, se for aspecto físico, se ele vai tratar da hidrografia, relevo, vegetação, etc. Se ele é um mapa político-administrativo, ou seja, ele vai retratar os países e capitais, estados e capitais, etc. Se ele é um mapa econômico, ele vai retratar a indústria, agropecuária, etc. Entre outros. Veja como exemplo o mapa político do Brasil aqui nessa página. O mapa político a gente já estudou anteriormente em outros capítulos, uma das características dele é tratar a questão de território, de limite, de fronteira, um estado com outro, ou país. Então, geralmente ele vem com esse objetivo. Tem um mapa também físico, a gente já estudou, a questão das altitudes, entre outros, Justamente o título é importante para saber, você quer saber sobre o quê? Então você vai lá e pesquisa um determinado título daquele mapa. Se ele é político, se ele é físico, se você quer saber a densidade demográfica, como do capítulo, justamente para saber a quantidade de habitantes por metros quadrados, e entre outras coisas. Aqui temos a rosa dos ventos. Os mapas também apresentam uma rosa dos ventos, que fornece as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, assim como as colaterais, que são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, com essas informações é possível localizar os pontos e objetos no lugar representado com mais facilidade, saber se aquele lugar está no norte, no sul, no oeste, no leste e etc. Aqui temos a legenda. A legenda aparece em geral no canto inferior dos mapas, do lado direito ou esquerdo. Geralmente aqui nos nossos mapas ele vem do lado esquerdo. Ela é composta por símbolos ou cores que foram utilizadas para indicar ou destacar algumas informações a respeito do lugar representado. Grande parte dos mapas tem uma legenda, que evita um número muito grande de informações escritas dentro dele, o que poderia dificultar o seu entendimento. A legenda aqui é sobre a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é aquele primeiro mapa lá que vimos, nosso assunto de hoje. Observe que há uma gradação de cores, sendo as mais claras usadas para áreas com menos habitantes, as mais escuras para áreas com mais habitantes. Como você pode observar aí, as cores mais clarinhas dos primeiros quadrados representam, por exemplo, menos de um habitante por metro quadrado.
por quilômetro quadrado, enquanto o mais escuro, o quadradinho lá de baixo, o último, ele representa mais de 100 habitantes por metro quadrado, né? Então vem justamente essa cor para fazer essa variação de quantidade, do menor para o maior. Outro elemento que vem nos mapas, todos possuem a escala. Todos os mapas têm uma escala, que mostra quantas vezes o lugar a ser representado foi reduzido para poder caber no papel ou na forma digital. Como você pode observar aqui, né, desse mapa, significa essa escala que cada 1 centímetro na escala corresponde a 5 quilômetros ou 500.000 centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro desse mapa, ele representou um espaço ali, né, um território de 5 quilômetros. É interessante, crianças, que, por exemplo, alguns mapas, né, no mapa mundi, 1 centímetro do mapa representa 2.700, em torno de 2.700 quilômetros. 1 centímetro. Então, por isso, essa informação é importante, ela deve vir nos mapas, porque para a pessoa ter a noção do quanto foi reduzido, de que tamanho ali. Então, que tamanho tem essa área? A pessoa tem uma noção justamente através dessa escala. Outros elementos, a fonte. Os mapas também devem representar as fontes, ou seja, quem elaborou. Por exemplo, os mapas das páginas anteriores que vimos foram criados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, essa foi a fonte, né, quem elaborou esses mapas. E as linhas imaginárias, que são os paralelos e meridianos, também deve estar destacado para que possamos identificar as coordenadas geográficas e em que hemisfério do globo um território se encontra. Okay? Se ele está no hemisfério norte, no sul. Então é muito importante também ter traçado essas linhas imaginárias. Ouviu, crianças? Esses são alguns elementos, né, dos mapas que a gente estudou hoje, para a gente conhecer um pouco melhor. Quando você visualizar um mapa, você já vai procurar esses elementos, essas informações ali nesse mapa, e você já vai conseguir entender o significado de cada um. E aqui, né, temos a representação tridimensional do globo terrestre, e também vamos trabalhar a maquete. Olha o globo terrestre. O globo terrestre é uma representação tridimensional da Terra. Ele tem um formato aproximadamente esférico e representa, né, de forma mais fiel o planeta em relação ao planisfério. Então não se esqueça, a forma mais fiel que tem de representar o nosso planeta é através do globo terrestre, já que ele é uma forma esférica. Em relação ao planisfério, ele é o mais fiel, que representa mais fielmente o planeta Terra. Você lembra, né, que em relação ao planisfério é quando foi como se tivesse pego aqui a Terra, que está em forma esférica, né, e colocado numa folha de papel, como o mapa mundi é, né, ali plano, numa folha de papel ele foi desenhado. Aí chamamos de planisfério, ok? Há várias utilidades para o globo terrestre. Você sabia que girando podemos simular o movimento da rotação da Terra? A Terra se movimentando em torno do seu eixo imaginário, entendendo assim que enquanto em alguns países é dia, em outros é noite, por conta da iluminação do Sol e vice-versa. Podemos ainda observar a localização de continentes, oceanos, paralelos, meridianos e, por fim, observar lugares mais próximos e mais distantes do Brasil. Muito legal, né? Outros exemplos aqui, a maquete. A maquete também, ela é uma representação tridimensional e reduzida de objetos e lugares. Na geografia é comum a confecção de maquete para ilustrar as formas da superfície terrestre, montanhas, vales, etc. Uma sala de aula, uma escola, um bairro, etc. Porque assim você tem a noção melhor de como realmente aquele lugar, né, que você está representando, como temos aqui o exemplo, né, da sala de aula, de uma escola, porque você realmente consegue observar o formato, não uma forma plana, você tem uma noção, mas quando você vai fazer uma maquete, você acaba entendendo melhor. Pela essa observação, você pode perceber que elas são feitas com vários materiais, né, aqui.
isopor, argila, caixa de fósforo, palito, sorvete, tinta, etc. Outro aspecto importante de uma maquete é a proporcionalidade do tamanho dos objetos. Por exemplo, uma casa bem alta, né, tem altura menor que um prédio. Uma pessoa tem altura menor que uma casa, e etc. Isso tudo tem que ser representado na maquete. A vantagem da maquete é que você consegue observar o fenômeno que se pretende representar em 3 dimensões, ou seja, mais próximo da realidade. As nossas atividades de hoje, né, vai ser nas páginas 39 e 40, tá bom? E essa, criança, foi a nossa aula de geografia de hoje, conhecendo um pouco melhor sobre os elementos que compõem os mapas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.